Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para acompanhar este e os nossos próximos trabalhos, subscrevam no canal, deem um like, compartilhem com todo mundo. É muito bom quando nos sentimos representados por quem nós admiramos. O tema que nós poderemos falar hoje é sobre as influências social das figuras públicas. Então, passo a apresentar o meu convidado, ele que é o ilustre Silas Magalhães Gola, um jovem ligado à defesa das causas sociais. Ele caracteriza-se como futuro deputado de Angola, entre outras valências. Como dissemos no começo, é muito bom quando nos sentimos representados por quem nós admiramos. Falar sobre a influência social das figuras públicas é um tema que tem dividido opiniões dentro da sociedade, tanto para as figuras que representam, tanto para os representados. Qual é o posicionamento que as nossas figuras públicas mantêm e têm de ter quando estamos a falar sobre causas sociais, políticas, entre outras? Portanto, eu gostava de saber de ti o que é ou qual é a influência social das figuras públicas. Olha, de já começo a agradecer pela oportunidade de cá estar. É um canal que tenho estado a acompanhar e noto o vosso desenvolvimento e encorajar para que continuem. Agora, quanto a este posicionamento, eu começaria da seguinte maneira. Este tema divide opiniões. E é bom quando divide opiniões porque estamos num meio social. Certo. E sociedade eu defino como viver na diferença. Então, esse viver na diferença dá liberdade das pessoas pensarem segundo o que eles querem, né? É uma questão do âmago, que é a forma como cada um de nós decide encarar a realidade. Prontos. Mas eu fiz uma análise e cheguei à seguinte conclusão. Existe uma grande diferença entre escolher e posicionar-se. A liberdade de escolha, que até a Bíblia fala, eu entendo também como sendo uma prisão. Por que eu digo que a liberdade de escolha é uma prisão? Porque quando tu escolhes estar num lado, tu tens que viver só de acordo com aquilo que tu escolheste. Quando tu te afastas daquilo que tu escolheste, já estás a quebrar. Então logo tu vives preso naquela ideologia, tu vives preso naquela lei, tu vives preso naquele estilo de vida. Estás a ver? Então logo, eu acho que os artistas, ao invés de escolherem, deviam posicionar-se. Porque quando eu me posiciono, eu vou entender que sou um ser humano. E por ser um ser humano, eu entendo a dor do outro. Logo, quando eu não escolhi abraçar o opressor, abraçar vamos supor, para a nossa realidade, né? Muitos dos nossos artistas são artistas do governo, são artistas do partido, coisa parecida, quer seja do MPLA ou da UNITA. Quando eu decido não escolher um partido ou uma causa, eu entendo que não preciso viver de acordo com aquilo. Então, quando eu me posiciono, eu entendo que sou um ser humano. E por ser um ser humano, independentemente de que partido seja ou que coisa esteja a acontecer, quando estiver errado, eu me posiciono. Está errado. Não concordo. Estamos a sofrer. Estamos a notar isto e aquilo. Agora, indo para a tua pergunta. Os artistas, primeiro, eu diria que eles não conhecem a real capacidade ou a real importância deles. Dizer que não conhecem estaria, se calhar, ser muito duro. Vou dizer que alguns dos artistas não conhecem. Por quê? Nota-se que quem tem a capacidade de carregar uma moldura de pessoas e agregar num único sítio é a arte. E a arte quem faz é o artista. Entendes? E a arte é uma instituição. Então, os artistas precisam perceber que a importância deles vai muito além da questão do entretenimento. Tá a ver? Eles têm um papel fundamental na questão do desenvolvimento intelectual de quem ouve. Eles têm um papel fundamental na questão da inserção social de quem ouve. Eles têm um papel fundamental na questão como é que vamos dizer? Na questão da formação de opinião. Eu sou resultado de pessoas que ouço. E tem-se dito que nós somos aquilo que ouvimos, que comemos e tudo que nós consumimos. Nós somos resultado daquilo. Então os artistas precisam entender isso. Que quem o ouve, eles têm um papel de maior
importância quando o assunto é transmitir valores ou conteúdo de valores. Eu muitas das vezes vou ter um posicionamento diferente daquilo que penso por ouvir um músico, por ouvir uma ideia. Tá a ver? Então essa responsabilidade dos artistas é algo que eles precisam entender, que muitos deles não têm. Por quê? Porque decidiram escolher, e quando escolhem fica complicado. Boa. E melhor, acabaste de falar aqui sobre as escolhas que os artistas têm. E eu gostava de saber também sobre os estímulos que lhes levam a aderirem a esse tipo de escolhas. Muitas vezes são causas sociais, políticas e econômicas. Sim. Normalmente esses são os problemas que remetem a uma sociedade. Sim. Então os artistas que pertencerem à mesma sociedade não estão isentos a isso. Sim. Quanto às suas escolhas, gostaria de saber, no teu ponto de vista, quais são os estímulos? Acredito que muitos aí em casa também possam saber, mas gostava de reforçar sobre esses estímulos para que adiram a esse tipo de escolhas. Sim, muito bem. É uma pergunta muito boa, muito pertinente mesmo. Eu começaria da seguinte maneira. Disseste muito bem, somos todos seres humanos e estamos dentro de uma sociedade. Vamos falar do nosso país, né? Estamos dentro de uma sociedade. E, obviamente que cada um de nós tem as suas necessidades, tem as suas escolhas, tem as suas ambições, óbvio. Mas a arte em si, eu acredito que a arte seja uma instituição. E toda instituição não tem regras. Então, uma das regras da arte, ela diz, tu tens a liberdade de fazer o que tu quiseres, mas saiba que no que vais fazer, tu vais produzir para alguém, não vais fazer para ti. Eu sou um músico, não vou fazer a música para que eu ouça, simplesmente eu. Assim, É para abranger outras pessoas. E logo, nessa ideia de abranger outras pessoas, eu tenho que entender que existe uma grande diferença na sociedade. E não pode haver um contraste muito enorme naquilo que tu dizes e naquilo que quem te consome vive, ou é a realidade de quem te consome. Agora, quanto à questão deles abraçarem um lado e normalmente não têm um posicionamento a favor do povo, eu vou ser mesmo rude, eu digo que eles são covardes. É uma questão de covardia. Por que eu digo isso? Quando a covardia sobrepõe a tua arte, tu te tornas cego à realidade. E quando te tornas cego à realidade, tu te tornas um insensível. Logo, ao ser essa pessoa insensível, tu não tens compromisso com quem te ouve. Então, quem não tem um compromisso comigo, eu não ouço também. Somos livres de aceitar ou não. Então, eu decido não ouvir. Então, o que leva muito dos artistas a terem posicionamento não é que eles não entendem, ou somos todos seres humanos, não é que eles não saibam que está errado, sabem que está errado. Mas a covardia deles sobrepõe-se à arte deles. E acabam esquecendo as regras que a arte em si exige. Acabam esquecendo que quem o ouve não conhece o que é Louboutin. E depois vamos ver, eles são pagos para atuar num show. E quando chegam, vão para Mabor, vão não sei se aonde, eles conseguem notar um contraste de onde eles saíram e de onde eles estão a atuar. E ficar indiferente a isso é uma covardia. É uma covardia, eles sabem. Mas essa covardia não lhes permite ter um posicionamento. Tudo por conta da escolha que eu disse lá atrás. A escolha que eles fizeram. Então, não tem como. E em função disso que acabaste aqui de abordar, faço-lhe novamente uma pergunta. É necessário que um artista entenda que tem uma responsabilidade social? Sim. Tem uma responsabilidade social? E a nossa realidade? Sim. Os nossos artistas têm responsabilidade social? De que maneira lidam com as suas responsabilidades sociais? Bem, dizer que não tem estaria a ser também muito duro. Mas a estatística trabalha com a maioria, né? Então eu vou dizer que não tem mesmo. Não tem. Conta-se os artistas que têm essa responsabilidade social. Tu vês, por exemplo, e eu acredito que todo artista é politizado. Recentemente o vosso músico, como é que é? Aquele jovem de Benguela, aquele Gerilson Israel, fez aquele post de pessoas. Mas eu entendo. Eu não o julgo, porque ele também é reflexo desses 38 anos ou desses anos de paz que nós temos. Né?
ele também é fruto, ele é resultado da má governação. Também não estudou muito, coitado do camarada, tá vendo? E nós já ficamos assim a julgar, fica uma coisa assim meio complicada. Então eu entendo, não concordo com ele, mas entendo o posicionamento dele, tá vendo? Porque é fruto também do pouco estudo que ele tem. Logo, muitos deles não têm, eu digo que eles não têm um posicionamento social. Primeiro, por conta da covardia mesmo. E segundo, vamos aqui dar exemplos, né? Tu vês as obras do Michael Jackson. Todos nós conhecemos o Michael Jackson do ano passado. É graças a ele que os negros tiveram espaço para entrar no mundo musical americano. Tá a ver? Foi o primeiro negro a música passar no qual é aquele canal? MTV, né? MTV. Tá a ver? E quando ele passa, todas deu oportunidade a outros artistas negros a trilhar o mesmo caminho. Hoje está um caminho aberto. Hoje artistas negros recebem prêmios, tanto independentemente da arte que faz, hoje recebem prêmios, têm méritos e tal. Então, essa questão é uma questão que, de certo modo, levanta muita discussão. Muita discussão, mas é importante aqui que eu diga do meu pensamento, da análise que eu faço, que muitos dos nossos artistas não têm um posicionamento social, porque é quase estranho eu cantar de carros, eu cantar de mulheres, tá a ver? Olhando para uma realidade que eu sei que quem me ouve, na sua maioria, é o pessoal do Musec. Estás a entender? Há um contraste nisso. Há um contraste de quem ouve e de quem faz a música. Porque esta forma dos artistas lidarem com a situação é muito por conta do tipo de público que eles têm. Mas vejamos lá num outro ponto de vista, não é? Dissemos que eu canto, por exemplo, sobre carros, sobre mulheres, mas quem me ouve é o pessoal, por exemplo, que vive no Musec e está distante desse tipo de realidade. Sim. Quando, na verdade, eu poderia ter feito um outro tipo de intervenção. Sim. A partir da minha arte. Sim. E eu gostava de saber que culpa eu, como ouvinte, eu como apreciador desta mesma arte, tenho para a irresponsabilidade, porque isso já não acaba a ser uma responsabilidade. Sim. Porque se nós formos a ver sobre responsabilidade social, nós temos aquelas sobre responsabilidade social empresarial, corporativa, temos a individual. Sim. E nós, sendo artistas, por exemplo, temos uma responsabilidade social, defender não só as causas do povo, mas como compactuar no contributo do desenvolvimento da intelectualidade, do crescimento da própria sociedade. Sim. E quando nós, artistas, entre aspas, não estamos dentro desse tipo de causa, podemos dizer que somos irresponsáveis face a essa situação. Agora, para quem nos ouve, ou melhor, nos colocamos agora no ponto de ouvintes, sim, nós que ouvimos estes tipos de artistas, como é que nós podemos nos caracterizar? Será que temos direito de reclamar? Obviamente que temos. Então não somos todos livres. Mas imagine que eu reclamo, não é? Eu reclamo dessa situação, mas sou eu quem vai aumentar o streaming amanhã para ouvir isso. É isso. Por isso é que eu disse aqui que todos nós angolanos, somos frutos da má governação. Estás a entender? Isso é reflexo de tudo aquilo que nós recebemos. Entende? Eu não estou a dizer que ele não pode cantar de carro. Não estou a dizer que ele não pode cantar de mulheres. É livre, é arte. Entende? Mas é necessário também que eu olhe para o outro lado. Porque, vê só, vamos analisar. Eu vou dizer que a qualidade do artista depende muito do nível do país que onde ele está. A qualidade do artista depende muito da organização do país onde ele se encontra. Entende? Por que eu digo isso? Reparas a diferença na expansão musical que um americano, que um holandês, que um inglês tem. É muito diferente da nossa. Por quê? Eles têm um país organizado. Eles têm um país onde as coisas funcionam. Nós não temos esse país.
Então é necessário ter este sacrifício. Os artistas e nós, vou chegar já na questão dos ouvintes. Os artistas, é necessário que eles mesmos tenham essa capacidade de dizer que não, nós precisamos, nós merecemos mais. Quantos artistas nossos têm sucessos que tocam o ano inteiro, mas tu depois olhas para a realidade de vida, o estilo de vida que ele tem, um estilo de vida que tu vês, tá a ver? Ele anda atrás de quem é organizador de evento. O cachê que ele cobra, vamos supor que seja 200 milhões, né? Mas, como ele passa fome, como ele não tem uma indústria organizada, logo ele cede, não, vamos dar 100 milhões. Epá, ele tem fome. Nós crescemos assim. Então chega uma fase que nós precisamos recuar. Não se resolve um problema olhando para os frutos. Nós temos que olhar para a raiz. Então não crescemos assim todos. Olhar para a raiz. Tá a ver? Logo, por isso é que o grande Samora Machel, ele dizia assim, agora vou segurar já na parte de nós, o povo. Samora Machel, um presidente moçambicano, grande presidente, o qual tira o chapéu, ele dizia o seguinte, quando as elites, ele dizia que o protótipo do líder vai refletir sempre nas massas, sempre. A qualidade dos artistas, aquilo que os artistas fazem, vai refletir a nós que ouvimos, porque o artista, ele tem a capacidade de nos influenciar. Influenciador, eu defino como toda aquela pessoa que consegue fazer com que os outros imitem as suas ações, imitem a sua ideologia e tenham como um estilo de vida. Esta é uma influência. Logo, quando Samora Machel traz essa ideia de que o protótipo do líder reflete nas massas, ele está querendo dizer que tudo que o líder faz, as massas seguem. É assim. E ele continuou dizendo o seguinte, quando as elites são corruptas, as massas só seguem a caminhada da longa avenida da imoralidade. Seguem a caminhada da longa avenida da imoralidade. Hoje, vamos olhar para a sociedade que temos. Temos uma sociedade coesa? Temos uma sociedade educada? Não temos. Temos uma sociedade com capacidade de pensar por si? Não temos. Estás a ver? Temos uma sociedade que consegue olhar para isso. Não vou tirar nada disso. Então não vou consumir. Temos essa sociedade? Não temos. Porque quem está atrás da mídia também é uma pessoa que come, pessoa que está ligada ao governo, e nós somos reflexo deles. Somos o resultado da ação deles. Logo, por sermos o resultado da ação deles, nós vamos dizer que eles lá em cima também estão mal. É necessário que se mude as coisas. E o mais grave nisso é que o Samora Machel diz, quando as elites são corruptas, as massas só seguem a caminhada da longa avenida da imoralidade. O mais grave é que cedo ou tarde ela torna-se num código de conduta. Entende? Quando já é um código de conduta, é muito perigoso. Hoje nós temos uma sociedade que se tu colocares aí na rua o que vende-se livros, e colocares de lado, vende-se cerveja a 2,150, tu não vais vender. Tu vais contar comigo, tu vais contar com o Dário, com o Dorivaldo, estás a entender? Nós gostamos de ler, estás a ver? Tu vais olhar para o outro lado, vais ver que o número de pessoas que aderiu à cerveja é um número maior. Então, a exigência, esse resultado, essa imbecilidade dos nossos artistas é muito em função do povo que tem, do povo que o ouve. Nós não somos um povo educado. Nós não somos um povo que conhece os seus direitos. Nós não conhecemos nossos direitos. Está a entender? Logo, eles vão nos oferecer tudo o que tiverem que nos oferecer. Não como o balão, a cabeça vai... Por mais que o balão esteja cheio, ele vai voar para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Ele vai acompanhando o ritmo da música. Logo, por isso é que hoje tu vês o posicionamento de alguns artistas americanos contra o próprio presidente deles. Porque eles sabem que o presidente, enquanto a entidade máxima do país, tem limites. Ele não pode tudo.
Entendes? Então, nesse limite, quando é ultrapassado este limite, eles têm um posicionamento, mas os nossos artistas não têm, não conhecem esses limites. Muitos deles também são resultados da má governação, também não estudaram, muito deles. Estás a ver? E muito deles mesmo, é mesmo por uma questão também de pensar só em si. Estás a ver? O que torna complicado. Por isso é que eu te tinha dito que quando a covardia sobrepõe-se à tua arte, tu te tornas um cego à realidade. Não é que eles não saibam, sabem. Mas é a fome. Eu tenho que comer. Então eu não vou criticar o Zefirino que me dá dinheiro. Não vou. Estás a ver? Porque eu ainda não tenho essa sensibilidade de olhar, epá, eu vou me sacrificar, vou deixar de comer o que como, porque tem pessoa que passa por situações piores do que a minha. Então, sensibilidade, covardia é isso. Bem, falamos sobre a responsabilidade social das figuras públicas, propriamente de artistas, fazedores de arte. Eu gostava de tocar aqui num assunto também que tem dividido opiniões novamente na sociedade, sobre os influenciadores digitais, como se posicionam e o papel que têm cumprido, não muito pela construção, porque muitos deles têm ajudado sim, outros nem tanto. Vamos falar sobre estes que nem tanto têm ajudado, e é recorrente, por exemplo, na rede social atual, onde faz-se muitos influências digitais, o TikTok. Principalmente para a nossa sociedade angolana, tem oferecido um conceito de normalização da imoralidade sexual. Eu gostava de saber qual é o teu ponto de vista face a essa situação. Ok. Eu sou sempre de opinião que ou somos vítimas ou somos os causadores, né? E quanto a este posicionamento, eu sou um pouquinho cético quanto à capacidade criativa dos nossos influencers, né? Do TikTok. Porque tudo isso que nos passam, estamos a consumir de países como o Brasil, Estados Unidos da América, são coisas que vêm desses pontos. Então, a grande preocupação dos nossos artistas devia ser o compromisso social. Não estamos a dizer que seja errado, porque a arte dá esse espaço, tá a ver? Mas o meu problema é onde nós vivemos. O meu problema é isso, são as pessoas. Primeiro as pessoas, porque é essa pessoa que vai consumir a tua arte, tá a ver? Ele faz um vídeo mostrando a bunda, ou ela faz um vídeo mostrando a bunda, e ele nem tem noção que está a ajudar a construir um cidadão sem a capacidade, sem uma capacidade intelectual apurada. Logo, quando tu tens responsabilidades para uma coisa que não é boa, no futuro tu vais escolher, é sempre assim. Vamos supor que cria um filho, né? vai cuidando de uma criança e eduque ele a normalizar a arma de fogo. Desde miúdo ele vai pegando armas. Tu vais perceber que um dia ou ele vai fazer vítima a alguém, ou tu mesmo é que vais ser a vítima. Logo, quem vai ouvir, quem vai ver essas bundas a mexerem, essa forma de incentivarem a imoralidade, são os jovens, são os nossos irmãos, somos nós. E nunca se sabe, eu digo que o mundo é pequeno, amanhã podemos muito bem cruzar com o filho de um deles. E o nosso comportamento também vai ser muito em função daquilo que nós bebemos da própria pessoa, da mãe. Então, não vai ter como ele, como o influencer, o TikToker, dizer que não, tu não podes fazer isso, tu, conforme está na moda agora, pedir justiça, tudo por nada, pedir justiça. Né? Mas tu não ajudaste a criar um cidadão de bem, não ajudaste a criar um cidadão consciente. Amanhã não tens como pedir justiça, estarias a ser hipócrita, porque tu tens
tu tens essa bênção. Eu vou dizer que é uma bênção porque muitos de nós lutamos, trabalhamos para estarmos no auge, para que as nossas obras sejam vistas por muita gente, mas muitos de nós também não temos essa oportunidade. Então tu com essa oportunidade, tens que servir de bênção para as outras pessoas, tu tens que servir de uma orientação, tens que orientar as pessoas, tens que olhar muito para aquilo que é a tua vida. Tu estás num bairro onde o crime está em alta, não podes fazer um vídeo no TikTok sobre armas, não podes, estás a normalizar aquilo, estás a ver? Por isso é que o Samora Machel lhe diz que quando torna-se num código de conduta, já é muito grave. Nós temos uma sociedade deturpada, uma sociedade de pessoas que não têm capacidade de pensamento. Por isso é que hoje jovens matam os pais, e hoje os próprios pais, de tanto falarem até já normalizar as coisas, são mesmo as nossas irmãs que andam de top dentro de casa, andam com curtinhas, viram TikToker. Olhamos para a realidade do Brasil, e uma coisa, falando da realidade do Brasil, os nossos influencers, os nossos artistas, eles nem têm noção que também têm responsabilidade cultural, preservar a nossa cultura. Quantos dos nossos artistas fazem isso? Tá a ver? Tu entendes que estamos a beber tudo que vem da América, tudo que vem da Europa, e acabamos ficando um povo sem norte e sem sul. Quer dizer que nós estamos dependentes, conforme diz o Azagaia, mudaram a forma de colonizar o africano. Agora já não é pegar katanas, pegar armas, faz isso, faz aquilo. Agora é através do Banco Mundial, tá vendo? Nós temos um Banco Mundial que não está nem em África. Temos um Banco Mundial que está lá na Europa. Aquele Banco Mundial disponibiliza dinheiro aos países. A nossa África produz, nós que lá para o Banco Mundial. Depois vem o FMI, que vem, tudo está lá. Estás a ver? Então, essa falta de responsabilidade cultural faz com que eu consuma a única coisa que tem para se dar. E quando eu consumir isso, nós somos um povo abertistas. Recebemos tudo. Agora tu vais para os Estados Unidos da América, vai para os Estados Unidos da América cantar com o duro. Você vai passar na televisão. Podes ter a sorte de passar, mas vais lutar muito e não vais ter o mesmo espaço que um americano tem. Não vais, porque eles são um país protecionista. Eles protegem primeiro a cultura. Então, um país sem cultura é um país não soberano. Porque tu tens a independência e tens a soberania. Independência, temos uma bandeira, temos um hino nacional, somos um país independente. Soberania. Não temos soberania. Vamos sair para fora. Vais ver que vai girar da ponta até outra ponta. Vais perceber que tudo que se compra, nós compramos nas mãos de quem? As cantinas, os armazéns não são nossos, não são dos angolanos. Estás a ver? Tu vês, conforme o Gangsta diz também, tu olhas para a construção, os chineses vêm aqui, vão construir, vêm como chefes, nossos irmãos angolanos, que são obrigados a bater, que são obrigados a fazer, e que recebem, uns recebem por hora 1000 kwanzas, outros recebem por trabalho 1000 kwanzas, no final do dia está a levar 2000, está a levar 3000 kwanzas para casa. Quando eles fazem um contrato enorme com o nosso governo. Tá a ver? Então é uma forma de escravizar também. Os artistas também têm essa responsabilidade de olhar para esta situação e dizer não, está na hora de tomar um outro posicionamento. Porque a mudança cria conflitos, a mudança divide. Porque há pessoas, obviamente, que quando uns se posicionarem de forma contrária, aqueles que já vivem no conformismo dessa vida, da opressão dos outros, vão lutar. Mas é mesmo assim. Não há libertação sem luta. Não há. Então, eu estou a querer dizer o seguinte. Os nossos TikTokers, principalmente, porque também é uma rede social, né? É uma rede social que está crescendo muito. E hoje não temos uma idade de pessoas, uma idade estabelecida de pessoas que têm contas no TikTok. Tu reparas para as pessoas que normalmente abrem contas no TikTok, vês o conteúdo que eles apresentam. É quase a mesma coisa, é repetição daquilo que já se faz. Porque nós normalizamos isso.
E eu errado. Quantas coisas nós aprendemos no TikTok? Bate, anda de ladinho, vai, não sei o quê. É mesmo só isso, tá vendo? Ele gira em torno disso. Mas isso também é muito por conta da pessoa que faz. Ele não tem sensibilidade. Ele também é um cidadão vazio. É um cidadão que não compreendeu, que está numa realidade diferente da realidade americana. Então eu de certa forma passo o conselho aos nossos, aos nossos, aos nossos influenciadores digitais, aos nossos TikTokers. Vamos só usar aqui essa garrafa d'água. Para ti, como é que ela está? É cheia. Tá vendo? A garrafa d'água está meio cheia. É como uma arte. Mas eu posso te dizer que eu posso olhar para os dois lados. Eu posso te dizer que a garrafa está meio vazia. Tá vendo? Tem duas formas de olhar para isso. Está meio vazia, está meio cheia. Se eu tirar essa água, fica vazia. Se eu acrescentar a quantidade dessa água, fica cheia. Tá vendo? A arte nos dá liberdade disso. Todo artista tem que precisa aprender a olhar para os dois lados. Ele não precisa só olhar para isso que está meio vazia. Não está meio vazia. Pode estar meio cheia. Então, quando eu aprender a olhar dessa forma, eu vou entender, vou entreter, vou educar. Vou entreter, vou educar. Tá a ver? Os nossos TikTokers precisam passar por isso. Educar as pessoas e entreter as pessoas. Porque o entretenimento é essencial, é importante. Estamos num mundo onde nós já sofremos tanto e momentos é que precisamos nos distrair. Mas tem que saber que eu vou entreter, tá bom. A quantidade de entretenimento é esta. Mas no momento de me posicionar, quando eu começo a perceber que a minha geração, as pessoas que me ouvem, as pessoas que me seguem, estão a caminhar de forma errada, eu tenho que falar, não, ela já não está meio vazia, agora está meio cheia. Isso não vai diminuir ninguém. Tá a ver? Não vai diminuir ninguém. Por isso é que hoje o povo angolano vai cobrando um posicionamento dos artistas. Não tinha necessidade de cobrar um posicionamento dos artistas. Os artistas não entenderam o que é ser artista, o que é ser influencer. Eles têm essa capacidade de fazer com que as pessoas repitam as suas ações, imitem as suas ações. Tá a ver? Então, essa capacidade que os artistas, essa bênção que eles têm, se usassem de uma forma correta, obviamente que nós enquanto angolanos, estaremos a caminhar melhor. Hoje temos um desporto fracassado, tudo porque os nossos artistas, ao invés de pressionarem quem rege o desporto, as massas, jogam à toa, são fracos, isso, aquilo. Tá bom, são fracos. Agora, quem deve melhorar? São os jogadores? Não são os jogadores. Porque antes que os jogadores se apresentem, tem uma base. Tá vendo? É tudo. Nós dois estamos aqui, mas se não tivesse pessoas aí atrás, nós não seríamos vistos. Tem pessoas que estão a cuidar das luzes, está a cuidar da filmagem, o outro está a cuidar da técnica. Técnica, faz favor. Vamos a precisar. Tá a ver? É assim. Muito obrigado, muito obrigado. E nós aí vamos evoluindo e vamos ajudar o país a ser melhor. Porque para um país ser melhor, ele sabe que os cidadãos sejam cidadãos conscientes. Tá a ver? Eu não preciso que o Zefirino chegue para mim e diga, não deixe essa garrafa no chão. Se eu recebesse educação, eu não precisaria de receber essa informação. Eu sou educado. E quem vai pressionar isso? Eu vou concluir da seguinte forma. Os artistas, eles precisam ser a voz daquele fã que está no MUSEC, daquele fã que não vai conseguir sair de onde está e ter com um governante, e ter com um ministro. Não vai conseguir tirar a ideia dele e apresentar para o mundo. Não vai. É o artista. É a figura pública que é conhecida. Tá a ver? E por ser figura pública, tem que representar, tem alguém que o segue. Nem todo mundo que segue as figuras públicas são ricos. Então é por aí. Bem, pessoal, chegamos mais uma vez ao final da nossa conversa. Mais do que uma conversa, foi uma aula. O que é ter responsabilidade social para o público, com o seu público.
Para tu que és artista, influenciador digital, aconselho-te muito a assistir este vídeo e poder aprender. E com o nosso ilustre Silas aqui. Bem, Silas, eu gostava que deixasses aqui alguns conselhos a título de conclusão para podermos encerrar com a nossa conversa. Já estamos mesmo no final, nosso tempo já está acima. Epá, a conversa, quando está boa, o tempo passa muito rápido. Não, é verdade, é verdade. Nem vê o tempo passar, pá, mas pronto. Eu vou agradecer mesmo, vou agradecer pela Por favor, olha só mesmo direcionado para... vou agradecer pela oportunidade, agradecer por ser eu, né, o escolhido para falar sobre este tema e encorajar-vos a continuarem. Muito obrigado. E dizer que o trabalho está a ser bem feito, bem feito. Tem uma produção muito competente, aí o nosso amigo Dário, o nosso amigo Dorivaldo, o Zaldo, nosso gestor nosso gestor comercial. Ok. Olha, muito bem. Sejam angolanos. Quando nós sermos angolanos, nós vamos nos comprometer com a causa do país. Nós não estamos aqui a tentar ridicularizar quem faz diferente, mas precisamos olhar para um país melhor. E um país melhor passa por cidadãos melhores. Então, tu que és artista, tu que és um jovem que pretende ser artista e ter sucesso com o que fazes, tenha a responsabilidade do que é ser angolano. Existem coisas que nós precisamos priorizar. E temos uma sociedade totalmente fora de um contexto normal, vamos dizer assim. Eu vou deixar uma estatística aqui que eu fiquei assustado com ela quando tive contato com isso. Nós somos aproximadamente 28 milhões, 28, 29, 30 milhões de habitantes, né? Mas eu creio que já somos 40 e tal milhões, eu creio. E nesses 28, vamos ficar com 28 milhões, nestes 28 milhões de habitantes, nós temos uma massa eleitoral de 9 milhões. 9 milhões. Isso quer dizer que 9 milhões de pessoas estão na idade compreendida dos 18 para cima. E nesses 9 milhões, nós temos 680 e tal, não tenho aqui bem a certeza deste último número, 680 e tal mil pessoas no mercado de emprego. Nosso país de 28 milhões de pessoas, não temos 1 milhão de pessoas empregadas. Então é preciso olhar país, pensar país. Exatamente. Seja abençoado. Obrigado. Bem, meu ilustre, muito obrigado Prazer por ter também. brilhado com o teu conhecimento, com os teus pontos de vista. Pessoal, não esqueçam, subscrevam no canal, dêem um like, compartilhem para que esta mensagem chegue aos outros. Muito obrigado. Saúde.